como vai? Seja bem-vindo ao programa Em Casa. Como você já sabe, foi um programa feito para você que está em casa, sempre nos prestigiando através do canal 3 da TVI. Muito obrigada pelo carinho da audiência e continue sempre com a gente. Olha, o programa Em Casa hoje vai falar de um fenômeno que afeta principalmente as grandes cidades. É a ilha de calor. Mas você pensa que esse fenômeno é exclusivo do verão? Não é bem assim não, viu? Esse fenômeno é bastante sentido também no inverno, afetando até a saúde das pessoas que moram nessas áreas. Mas o que fazer para evitar esse fenômeno? Para isso, é que está aqui do meu lado, Kaique Brito. Gente, Kaique Brito, ele é graduado em Geografia, não é, Kaique? Fez mestrado em Meio Ambiente e doutorado em Recursos hídricos. Nossa, conhecimento não vai faltar hoje. Seja bem-vindo ao programa Em Casa, viu? Fique totalmente em casa. Em casa. Hoje, né? Ô, Kaique, conta pra gente em relação o que vem a ser ilha de calor. Tem a ver com efeito estufa, enfim, o que vem a ser ilha de calor? Bom dia. Então, a ilha de calor, ela tem esse nome ilha porque é como se fosse um fenômeno pontual numa paisagem maior. O efeito estufa é uma coisa a nível global, é o que se discute a nível global. O quanto as ações do homem têm modificado as dinâmicas da atmosfera. Já a ilha de calor, em si, é um fenômeno ligado justamente às áreas urbanas, sobretudo as grandes metrópoles e as cidades de médio porte, como Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, etc. Então a ilha de calor é um fenômeno pontual que acontece justamente na relação entre os atributos urbanos daquela paisagem. Ou seja, então tem que ter uma dinâmica, uma interação entre a circulação de veículos, né, a construção de edifícios e a presença de asfaltos para você configurar uma ilha de calor. Aí, por que uma ilha de calor? Porque nem toda parte da cidade ela é abastecida por esses serviços e por essa paisagem. Ou seja, então está muito mais ligado aos serviços, né, e à dinâmica de um centro da cidade do que nos bairros, por exemplo. Então a sua dinâmica e a sua formação de ilha de calor na cidade é uma coisa pontual nas áreas centrais, então por isso que é o nome ilha de calor, que não está ligado com as problemáticas a nível global. A nível global se discute justamente os efeitos da industrialização sobre a mudança atmosférica que tem causado em algumas partes do mundo. Alguns acreditam, outros não, mas especificamente em nível regional a gente sabe que as ilhas de calor têm influenciado a vida das pessoas, sobretudo nas cidades acima de 200 mil habitantes. Essa questão do crescimento urbano afetou muito, né, essa ilha de calor? Afeta muito. São justamente cidades que são concebidas para crescerem de uma certa forma e que, devido às alterações socioeconômicas daquela região, ela acaba recebendo muito mais pessoas ao longo do tempo, né? A população aumenta, tem mais indivíduos circulando na cidade, então isso faz com que aumente o número de veículos. Automaticamente, quando aumenta o número de veículos, você tem que ter uma malha urbana, né, no sentido de ruas e avenidas bem mais consolidada, então você acaba crescendo o número de ruas asfaltadas e avenidas asfaltadas, e atrelado a isso você tem um crescimento econômico que faz com que você tenha a construção, né, de grandes edifícios. É um processo que a gente chama de verticalização do espaço. Significa que quando a cidade cresce, automaticamente você tem mais dinheiro circulando no circuito superior da economia, que aí são os serviços que a gente conhece, né, de saúde, são os serviços de comércio, dentre outros. Então, quando esses serviços crescem na cidade, automaticamente você tem uma especulação imobiliária. Então, numa área que você tem determinada construção, você pode otimizar isso tendo outras construções na forma de edifício. Então, você tem mais serviços em um mesmo espaço. Então, essa verticalização faz com que justamente você tenha ali uma dinâmica na circulação do vento, você tem uma refração dos raios solares maiores. Então, justamente com a circulação de veículos e a presença do asfalto, você cria uma condição para que aquilo fique quente, sobretudo ao longo do dia, né, quando a gente recebe essa energia solar. Interessante. Ô, Kaique, a ilha de calor, ela eleva a temperatura em alguns pontos? É exatamente isso. Por que uma ilha de calor? Sim. Os grandes centros das cidades, quando comparado com os bairros, na medida de temperatura, ele apresenta a temperatura mais elevada. É como se, mais ou menos, pegando um exemplo aqui, um exemplo nosso, regional aqui de Itabuna, é como se nas áreas periféricas, como o bairro Nova Califórnia, Nova Itabuna, Mangabinha, a gente tivesse uma temperatura entre 25 e 26 graus, e justamente no centro da cidade, na Praça Dama, a gente tivesse 32. Então, na verdade, essa amplitude... Isso na mesma...
na mesma cidade. Né? Até numa escala de metros você pode ter essa mudança, né? Não precisa ser nem em quilômetros, em metros você tem essa mudança. Então justamente esse arranjo citadino, né, essas características da cidade, do centro da cidade, faz com que a temperatura se eleve e que ela fique ali como se fosse uma bolha, como se fosse uma ilha, né? E a grande problemática é justamente as pessoas que circulam nela. Então é por isso que a ilha de calor, ela, na verdade, é sinônimo de um problema ambiental hoje no mundo, né? Com certeza. Quais são os fatores, Kaique, que provocam essa ilha de calor? São sobretudo a radiação do sol, que ela é refletida e absorvida ao mesmo tempo. É como se o asfalto conseguisse segurar por muito tempo aquele calor que fosse emitido do sol, e é como se as construções que têm a coloração mais clara conseguissem refletir ao mesmo tempo que o asfalto absorve aquela radiação do sol. Então nesse ambiente em que você absorve calor e que você reflete calor, você cria uma ilha de temperatura elevada. Nesse caso, as cores também podem estar, de certa forma ajudando para que ocorra essa ilha de calor? Exatamente. Quais são as cores? Alguns corpos que têm coloração mais escura, eles têm uma sensibilidade ambiental de absorverem mais calor. E ao absorver mais calor, você deixa aquele calor no ambiente, né? Por exemplo, em um asfalto com 30, 40 graus nessa faixa, é muito comum que até a faixa de 2 metros de altura acima do solo você tenha um comportamento parecido, né? Ou seja, da mesma forma que o asfalto se aquece, essa temperatura do ar até 2 metros se aquece também, que é justamente onde as pessoas circulam. Então, na verdade, uma coloração muito escura favorece com que esse calor seja absorvido. E, pelo contrário, as cores mais claras, né, já não absorvem tanto o calor, mas elas conseguem refletir mais. Nossa. E essa refração dos raios solares é conhecido conceitualmente como um fenômeno chamado albedo. É o albedo, qual o nível do albedo que a gente tem instalado naquela ilha de calor, né? Ou seja, então as colorações mais brancas, elas favorecem o albedo, o que significa que existe uma reflexão maiores, né? Uma refração maior desses raios solares, fazendo com que também, de uma forma pontual, aquele calor ele seja meio que dispersado ao redor dessas construções, dessas infraestruturas. Então, na verdade, são dois cenários, né? Se aquece pela coloração do asfalto, conceitualmente, né, todo mundo já meio que empiricamente já consegue, né? No cotidiano a gente consegue perceber que quando a gente passa naquelas grandes avenidas que o asfalto está muito quente, automaticamente você fica com muito calor quando você está perto. Mas também tem essa parte meio que não percebida pelas pessoas, que é justamente essa reflexão dos raios solares. Então essa conjunção mais a circulação de veículos, né, emitindo CO2, faz com que a gente tenha ali um cenário um pouco mais quente quando comparado às outras áreas da cidade que talvez não tenham essa infraestrutura de centro da cidade. E qual a cor sugerida para amenizar a ilha de calor, Kaique? Já que não pode cores claras e então, isso é um pouco complicado, né? Porque sim, de nenhuma forma as pessoas são instruídas sobre esse fenômeno. Desde a escola até a formação escolar de um indivíduo, da população, é muito raro a gente ouvir falar de ilha de calor. Até porque é um fenômeno recente na história da humanidade, né? É muito comum nas grandes bibliografias, as principais bibliografias científicas, tratarem as ilhas de calor como um fenômeno relacionado com a industrialização do planeta. E, sobretudo, sentida por nós, né, e conseguida e ser mensurada, né, por nós, pela população, de 20 anos para cá. Essa questão da redução da camada de ozônio tem a ver com a ilha de calor? Não, ainda não. A camada de ozônio é a nível global. A ilha de calor é a nível local, né? Nas grandes metrópoles, então é um fenômeno local regional. Então essa questão das cores, a gente sabe que as cores que têm uma escala de cinza não muito próxima ao branco e não muito próxima ao negro favorece com que a gente não tenha essa dispersão e absorção de temperatura. Mas, como eu vinha falando, como é um fenômeno muito recente, pouco estudado e pouco se fala disso, é muito comum que não haja políticas públicas voltadas para esse tipo de problema, né? Então, a gente não tem instruções de como, construa a sua casa dessa forma e pinte a sua casa e seu telhado dessa forma. É comum algumas pessoas até já verem propagandas publicitárias pela internet falando que você tem que pintar o seu telhado de branco para não ficar muito quente, tudo certinho. Mas no âmbito da cidade mesmo, né, nos arruamentos, nos quarteirões, fica muito difícil a gente ter esse tipo de controle de informação porque a dinâmica da cidade é muito grande e esse tipo de informação na população não é trabalhada ainda, né? Mas de forma científica, nessa linguagem, a gente sabe que as colorações numa escala de cinza mais medianas, não muito próxima ao branco nem ao preto, elas têm
assim, efeitos nesse sentido de ilha de calor um pouquinho mais mitigadores. Essa questão da poluição atmosférica, ela favorece a ilha de calor? Ela favorece. A emissão de CO2, sobretudo pelos veículos, né, a circulação atmosférica, ela faz com que você tenha um aporte desses gases na atmosfera, favorecendo com que os raios solares também fiquem um pouquinho mais presentes no nosso cotidiano quando tem a presença desse gás. Então é por isso que tem, né, toda essa problemática ambiental voltada para a queima de combustíveis fósseis, né, as grandes chaminés das indústrias. Por quê? Porque a gente sabe que o CO2 na atmosfera ele tem essa capacidade de absorver calor também e fazer com que aquele ambiente atmosférico fique mais quente. Então imagine que no centro da cidade, além de todo esse cenário ligado à infraestrutura, você tem o crescimento de circulação de veículos. É o que acontece em Itabuna, né? Eu não me recordo agora a frota específica de veículos na cidade, mas da última vez que eu tive contato com pessoas que falavam desse tema, falavam entre 50 e 70 mil veículos circulando na cidade. Então é muito veículo. E de repente é um aporte de veículos que não foi concebido quando a cidade foi planejada, né, na sua concepção de cidade, de média cidade, há décadas atrás. Isso acontece também em Vitória da Conquista, que foi parte também de um trabalho, né? Esses trabalhos foram derivados de uma pesquisa, de uma metodologia que a gente desenvolveu aqui na região, na universidade, e a gente utilizou Itabuna como um polo, né, porque é uma cidade que ela tem os arranjos urbanos muito bem estabelecidos, e Vitória da Conquista também, que tem uma dinâmica um pouco parecida no sentido de comportamento da cidade. Então, o que é que a gente percebeu? É que é justamente no centro das cidades que as coisas acontecem. São esses centros com ausência de vegetação, com grandes circulações de veículos, que a gente tem a instalação das ilhas de calor e que, consequentemente, atingem a população, né, através da diminuição da qualidade da saúde ambiental. Então, tem pessoas que circulam nessas ilhas de calor e tem pessoas que ficam doentes, né, devido a essas ilhas de calor. Tem um trabalho que ele foi publicado no ano passado de um aluno chamado Rafael, que foi do mestrado aqui da universidade também, que ele conseguiu relacionar essas ilhas de calor, sim, que a gente identificou durante o mestrado, e suas relações com a saúde dos motoristas de ônibus. Então ele conseguiu perceber, através de consultas, de questionário, né, chegando até esse tipo de profissional, que os itinerários dos ônibus que passavam por áreas mais quentes, você tinha motoristas que tinham queixas justamente relacionadas ao conforto térmico durante, né, o seu dia a dia. Automaticamente eles ficavam mais estressados, ficavam doentes, tossiam mais, tinham mais problemas, né, relacionados à saúde pulmonar. Ou seja, então na verdade são efeitos sistêmicos, né? Você tem economias que favorecem o crescimento da cidade. Ao crescer essa cidade de uma forma, né, exacerbada, você tem um certo descontrole, você tem um crescimento muito grande das partes centrais, justamente em função dos serviços. Em função dos serviços que acontece porque mais pessoas estão circulando ali. Então você tem todo um cenário modificado, né, você tira a vegetação, você não tem corpos d'água, você deixa o cenário muito mais propício às ilhas de calor e, consequentemente, essas ilhas de calor vão atingindo a saúde da população de uma forma até imperceptível, né? Então, só quando você para desenvolver uma metodologia, através da leitura de ambientes, é que a gente consegue perceber que esses fenômenos influenciam a população, ainda que a gente não consiga perceber, né? Aumentando a temperatura, a gente tem um conforto térmico diminuído, então a gente tem mais estresse, a gente tem mais susceptibilidade a receber esse tipo de problema. Com certeza. Inclusive, as pessoas que trabalham aqui no centro de Itabuna reclamam muito, né, do calor. É um efeito muito comum no centro da cidade. Talvez esses profissionais que trabalham justamente no centro da cidade, perto dessas áreas de temperatura elevada, próximo aos grandes edifícios, nas áreas centrais, nas grandes avenidas, eles conseguem perceber que ao longo do dia é muito quente. E que a depender, até depois do pôr do sol, a gente consegue ter essa temperatura, né, continuada. Justamente porque a absorção de calor é tão grande que até a sua forma de dissipar não é percebida, né? Você consegue ter muitas horas depois do pôr do sol ainda a presença de calor quando comparada às outras áreas da cidade. Ok, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo, tá bom, Kaique? Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Voltamos com o programa Em Casa e o tema hoje está bem interessante. Nós estamos falando, trocando ideias sobre ilhas de calor. Infelizmente um tema não tão visto
nas escolas, não é, Kaique? Kaique, minha gente, ele que tem doutorado em recursos hídricos. Tá falando um pouco sobre esse tema com a gente. Ô, Kaique, conta pra gente em relação à ilha de calor, né? Como eu disse no início, ela nem sempre é visto, esse tema é discutido nas escolas, em outros lugares. O que está faltando? Então, como eu tinha comentado, é um tema muito novo, até para a própria humanidade, né? Porque a formação das ilhas de calor está ligada aos grandes centros, e os grandes centros no mundo que começaram a ter esse tipo de estudos são centros ligados à industrialização. E os grandes processos de industrialização hoje, nesse mundo, né? Nesse mundo pós-guerra, começaram de 20, 30 anos para cá. A gente tem a Revolução Industrial há 100 anos atrás, mas que ainda não tinha esse tipo de problemática ambiental medida, porque eram centros pontuais no planeta, né? A gente tinha na Inglaterra, tinha nos Estados Unidos, espalhados talvez pelo leste europeu. E aí, na verdade, de 20, 30 anos para cá, o que é que a gente tem? A gente tem um boom dos países subdesenvolvidos também, no sentido de um boom industrial. A gente tem, sobretudo, a China, né, com grandes centros urbanos hoje, com grandes metrópoles. Para a gente ter ideia, na China tem 10 cidades do tamanho da cidade de São Paulo. Então, imagine que é muita gente trabalhando nas indústrias que poluem muito, né? E, paralelo a isso, tem a Índia também, que já está perto das suas casas de bilhões de habitantes, que também é muito industrial. Você tem a África subsaariana e você tem hoje a América do Sul, que também é industrial. E aí, automaticamente, quando o cenário do mundo começa a perpassar por esse tipo de atividade econômica de uma forma massiva, é que a gente começa a entender, né, quais são os tipos de problemas que têm sido causados justamente por essa economia que o mundo tem se desenvolvido. Então é de 20, 30 anos para cá, com um boom da industrialização também nesses países subdesenvolvidos, que a gente tem esse feeling, né, esse sentimento de parar para entender que a atmosfera local, né, não a global, que se discute a nível de aquecimento global e efeito estufa, mas a atmosfera local ela tem sido justamente atingida de forma direta por nossas atividades ao longo do nosso dia, ao longo da nossa atividade cotidiana, né? As grandes indústrias que formam, né, grandes centros que tem pessoas trabalhando, você tem toda a infraestrutura anexa, então automaticamente você tem grandes indústrias em grandes cidades. E aí você tem um cenário que favorece justamente a formação desse tipo de fenômeno que a gente está discutindo aqui. Você acha que esse mundo cibernético, onde nós vivemos, onde a tecnologia vem crescendo cada vez mais, tem influenciado para o crescimento do... Sobretudo porque a tecnologia ela também é industrial, né? Sim. Automaticamente, quanto mais tecnologia, você precisa da formação dessa tecnologia. Você precisa produzir essa tecnologia. E querendo ou não, a produção da tecnologia também é uma produção que precisa de matéria-prima, você precisa de indústria, você precisa de força de trabalho para produzir toda essa aparelhagem, todo esse aparato tecnológico que a gente tem utilizado no nosso dia a dia. Então, automaticamente, a tecnologia também está incluída nesse tipo de atividade econômica que favorece com que essas problemáticas ambientais, e aí especificamente a ilha de calor, aconteça na cidade. Então, polos industriais de tecnologia, como por exemplo na Índia, a gente tem também grandes cidades instaladas nesses polos, né? Então, por mais que parece que é uma coisa fora dessa dimensão da indústria, mas a tecnologia também tem assim a sua influência direta com a indústria, que automaticamente faz com que a gente tenha a presença de problemáticas ambientais como a ilha de calor instaladas nas cidades. Nós sabemos, Kaique, que no verão é o período onde tem o maior assim, foco de mosquito da dengue. A ilha de calor tem a ver principalmente nas grandes cidades. Nas grandes e médias cidades, né? Com certeza. A ilha de calor tem a ver com o crescimento desse mosquito? Tem a ver, tem. Hoje é possível se afirmar que sim. Durante o verão a gente tem mais chuvas, né? Então a abundância de água em determinado local, em função dessa estação do ano, faz com que você tenha ali um ambiente mais favorável para o crescimento dos insetos, né? Os artrópodes, né, essas classes de insetos em geral, gostam de muita água e gostam de ambientes quentes. Então o que acontece? Hoje já tem uma tese de doutorado também aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, que ela consegue correlacionar as ilhas de calor com os focos de mosquito e, consequentemente, as pessoas que estão contaminadas pela dengue, né, pelo vírus da dengue. Então o que acontece? Quando você tem um ambiente um pouco mais quente, quando comparado a outros, você favorece uma incubação do mosquito mais rápida. É como se em um cenário normal a gente tivesse o ovo do mosquito da dengue eclodido de uma forma mais rápida.
ele poderia ter um intervalo de 30 dias desde o seu contato com a água até eclodir e virar uma larva. Em 30 dias isso conseguir ser feito em 17. Então, na verdade, esse ganho de tempo faz com que você tenha mais vetores, né, da doença espalhados no ambiente. Você tem mais mosquitos de uma forma mais rápida. Então, já conseguiram perceber que quanto mais quente uma área, você favorece, né, uma incubação do mosquito mais rápida e automaticamente você deixa mais mosquitos no ambiente e esses mosquitos acabam sendo vetores da doença. Então, você, na verdade, não tem um padrão espacial, como se acreditava antes, né, muito ligado à presença da doença. Como, por exemplo, nas áreas periféricas, né? A gente não tem as infraestruturas da casa no sentido de saneamento básico, né? Acesso à água, esgoto, encanamento. Então acreditava-se que são esses tipos de cenários urbanos que você teria um predomínio maior dessas ocorrências, né? Então, na verdade, não. Esse padrão espacial socioeconômico é perdido hoje quando você consegue entender que a dengue também ela tem um favorecimento da sua ocorrência no centro das cidades porque são mais quentes. Então não é só na periferia que as pessoas talvez, né, tenham mais águas servidas por mosquito, mas também no centro da cidade, onde você não tem essa característica socioeconômica de casas mais simples, que deixam, né, tem esgoto a céu aberto, que você tem tanques abertos. Isso é menos comum no centro da cidade, mas também justamente pela presença dessas ilhas de calor, um pouco de água que fica, você já otimiza a incubação do mosquito, automaticamente você tem ali mais vetores da doença. Então esse padrão espacial socioeconômico ele se perde, né? Então a Ilha de Calor ela vem mostrar que também existem epidemias, né, que são ligadas a justamente esse controle térmico no ambiente, né? Varia ou aumenta ou diminui a temperatura, automaticamente você também tem ali a susceptibilidade, você tem ali uma possibilidade da doença se instalar ou não. Ô Kaique, qual a diferença entre ilha de calor e inversão térmica? A inversão térmica é um efeito presente nas cidades também, até em níveis regionais, que é justamente uma amplitude muito alta em um pouco intervalo de tempo. É possível que as ilhas de calor se tornem ilhas de frescor durante a noite, mas no ambiente citadino não. É muito calor que se absorve e até durante a noite você ainda tem certos pontos quentes nas cidades ainda instalados, né? Ou seja, depois do pôr do sol ainda continua quente um pouquinho porque foi muito calor absorvido e demora para você dissipar esse calor. Mesmo no continente, comparado com os corpos d'água, comparado com o oceano, tudo que é terra deveria emitir calor mais rápido quando o sol se pôr, né? E automaticamente os corpos d'água ficavam mais aquecidos. Mas as ilhas de calor elas absorvem tanto calor que mesmo depois do pôr do sol elas conseguem ainda manter uma certa temperatura. E a inversão térmica seria justamente um cenário natural onde não houvesse essas anomalias. É mais ou menos ambientes que favorecessem o aquecimento muito rápido e muito alto durante o dia e o resfriamento durante a noite. É como se você saísse de uma temperatura de 35 graus durante o dia e fosse para uma temperatura de 15 graus durante a noite. Então você tem uma amplitude de 20 graus. E essa inversão térmica é justamente um efeito que está ligado à condição ambiental daquele lugar. Ela se perde um pouco nas ilhas de calor, porque a depender do porte da cidade, as ilhas de calor têm um efeito muito mais intenso, muito mais denso. Mas é possível que em cidades até 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, você consiga sentir isso, a depender da sua posição geográfica, do seu bioma, da sua região. É comum, por exemplo, cidades no sudeste do Brasil, em Minas Gerais, no Paraná, na própria São Paulo, você ter a inversão térmica sentida pela população. Você tem temperaturas muito quentes durante a primavera, entre 32 e 35 graus, e durante a noite você ainda ter temperaturas na casa dos 12, 13, 15 graus. Então a inversão térmica também é um problema, mas que ela não é diretamente ligada à ilha de calor, né? Mas também é um problema que pode ser sentido na cidade. Com certeza. E o que nós, Kaique, podemos fazer para evitar que ocorra a ilha de calor? Então, nesses estudos que a gente até passou para vocês, que a gente colocou Itabuna e Vitória da Conquista como palco desses estudos, a gente propôs a criação de áreas verdes. Imagens, né? Tem imagens. A gente colocou parte dos resultados, né? Isso. Então daqui a pouco a gente vem com as imagens, tá certo? E aí, o que é que pode ser feito? A presença de vegetação e corpos d'água mitigam a temperatura elevada. Elas diminuem a temperatura. Se está muito quente, quando você tem um corpo d'água por perto, aquela temperatura já não fica muito quente, porque o calor é compartilhado com a água que absorve calor também. Ou com a presença de vegetação. Quando você tem a vegetação, você tem, na verdade, um conforto térmico naquele lugar, né? A vegetação consegue absorver o calor e aquelas sombras, elas meio que favorecem a criação de áreas que têm, assim,
mais umidade e automaticamente você tem ali menos incidência da temperatura elevada. Então, nesses artigos, a gente propôs a criação de áreas verdes, já que você construir um lago é inviável, né? Mas se tiver corpo d'água presente, você ajuda a diminuir a temperatura. Mas como não tem, então a saída é pegar essas ilhas de calor e justamente identificar quais são as áreas próximas a essas ilhas que podem ser áreas verdes e automaticamente você mitigar esse problema. Então, nas ilhas de calor que a gente identificou em Itabuna, a gente percebeu que próximas a essas ilhas de calor a gente tem largos, que podem virar áreas verdes, né, que podem ser plantadas árvores para você ter ali um restabelecimento da temperatura natural, né, para que você não tenha justamente essa temperatura elevada comparada com os outros redutos da cidade. Nesse caso também tem a questão da conscientização, principalmente governamental. Exatamente. Para que toda essa discussão ambiental, não só falando de ilha de calor agora, mas de todos os âmbitos, né, da sustentabilidade, do uso dos recursos naturais e inclusive agora, né, dessas mudanças atmosféricas, é necessário que haja políticas públicas efetivas no sentido de educação ambiental. Como são problemáticas novas, sobretudo se tratando dessas mudanças atmosféricas, são coisas que são trabalhadas de 20, 30 anos para cá. Isso quando são trabalhadas, né? Mas se a gente for parar para ver, o aquecimento global ganhou força mesmo nos últimos 10, 15 anos para cá. Então, nem o próprio Estado, nos países em desenvolvimento, está preparado para formular diretrizes nesse sentido. Mas a gente sabe que eles são fundamentais para estabelecer uma educação ambiental, até na população, que vai, né, ser parte do Estado no futuro, para que a gente tenha justamente essa problemática considerada como uma problemática real e que necessita de políticas públicas, né, e ações do Estado, diretrizes do Estado, para a gente conseguir diminuir esses efeitos. E aí as ilhas de calor automaticamente entram nesse mesmo contexto, né? A gente precisa de pessoas que se conscientizem que no nosso cotidiano a gente consegue ter um tipo de uso da terra que polui a atmosfera, que faz com que a nossa atmosfera local fique numa dinâmica totalmente perturbada, e entenda que esse problema real ele deve ser, né, mitigado, deve ser diminuído nas próximas gerações. Então a educação ambiental, através do Estado, do papel do Estado, tanto educando a população quanto no sentido de políticas públicas, de pegar e fazer essas áreas verdes realmente existirem, como exemplo, é fundamental para que a gente tenha essa problemática ambiental diminuída nas grandes cidades. Que maravilha. Olha, então daqui a pouco a gente volta com as imagens, tá certo? Certinho. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Em Casa e hoje nós estamos discutindo um tema bem gostoso de se falar, porém nem tão ouvido, né, que é justamente sobre Ilha de calor. Ilha de calor, viu, gente? Cidade. Aqui do nosso lado nós temos ele que tem graduação em geografia, fez mestrado, doutorado, enfim, conhecimento de sobra, está aqui discutindo com a gente, nosso querido Kaique. Kaique, muito obrigada, viu? Tomando nosso bate-papo hoje. Ô Kaique, quanto mais urbanizada a cidade, maior a temperatura, é isso? Maior temperatura. Justamente porque essa infraestrutura que favorece o aquecimento da cidade, ela se instala não só mais em um, mas em vários pontos. Então você pode ter pontos quentes ou você pode ter um grande ponto quente, né, que são as áreas centrais da cidade, né, sobretudo. Em um bairro ou outro, a depender do cenário que a gente tem, socioeconômico daquela população, a gente também favoreça, né, o crescimento de calor, mas isso é um pouco menos sentido nos bairros do que nos grandes centros, até, né, porque nos grandes centros aqui você tem as grandes avenidas com muito asfalto, aqui você tem os arranha-céus, então aqui você tem esse cenário de acumulação de circulação de veículos. Então, é quase um sinônimo hoje, né, das cidades acima de 200 mil habitantes, você ter ilha de calor justamente por esse cenário. Então é quase um padrão. Ilha de calor e cidade acima de 200 mil habitantes são coisas que andam casadas hoje em dia. E por falar em ilha de calor, você trouxe algumas imagens, né? Imagens trouxe, Isso. Vamos passar agora as imagens. Tem imagens sortidas, aleatórias, isso, sobre dos cada trabalhos imagem que a gente desenvolveu. Com certeza. Por exemplo, essa imagem que a gente está vendo, o que está em vermelho são as ilhas de calor que a gente identificou em Itabuna. Ali tem o rio Cachoeira, que passa no meio da cidade.
Rio Cachoeira Verde ali, área verde, ali? Mais ou O menos, Rio Cachoeira é o que está em verde? azul, cortando a Azul, cidade. porque eu tô saindo com as verdes. Mas A quem está imagem vendo daqui. na TV está conseguindo ver, né? Ok. O Rio Cachoeira cortando a cidade. E toda essa mancha que está em escala de cinza, em preto e branco ao mesmo tempo, é a área urbana de Itabuna. Tudo que está em vermelho é Ilha de Calor. O que é que a gente tem ali? Ilha de Calor nos centros das cidades, que são essas mais centrais, e a gente tem Ilha de Calor também em alguns bairros. Nossa. Os Que mais no populosos? caso, os mais populosos. Então, a gente pode não ter uma paisagem muito central, mas a gente pode ter, por exemplo, circulação de veículos, né, e construção de algumas casas que favoreçam temperaturas elevadas. Então, não significa necessariamente que alguns bairros possam ter a característica de centro, mas tem características naquele bairro que fazem com que a temperatura se eleve, né? Pode ter veículos, pode ser um bairro com grandes pátios, pode ser um bairro que tenha grandes armazéns. Então, né, a depender da coloração do telhado, você pode absorver mais calor. E aí, através do sensor que a gente utiliza, através de imagem de satélite, a gente consegue pegar essa temperatura elevada. No caso aqui, o bairro de Fátima de Itabuna faz bem mais calor do que o Jardim Primavera. Por exemplo, sim. Então, basicamente, aquela imagem consegue mostrar pra gente, né? O bairro de Jardim Primavera está mais no canto inferior da imagem, está bem escurinho, tá vendo? Como se fosse uma parte mais escura. E aí, o que está vermelho, se a gente conseguir fazer uma leitura rápida, é justamente onde você tem mais circulação de veículos, você tem mais presença de arranha-céus no centro da cidade, você tem as grandes avenidas. E o que está em verde ali, né, casado nessa imagem, quem conseguir prestar atenção vai conseguir identificar certinho, é justamente as áreas verdes que existem e as áreas propostas, né? Já existem áreas verdes na cidade, a gente já tem praças, mas esses pontos quentes se instalaram justamente onde tem a ausência dessa vegetação, dessas praças, desses lagos. E aí, através desses artigos científicos, tanto em Itabuna quanto em Vitória da Conquista, a gente propôs, né, caso venha a ser tomado por parte do Estado alguma ação no sentido de política pública para mitigar isso, que a gente tem essas áreas em potenciais para a gente colocar essa vegetação e amenizar esses efeitos. E aí tem imagens também, né, de Vitória da Conquista, tem as paisagens vistas de cima, pela imagem de satélite que mostra. Então vamos para imagens? Aí, isso é em Vitória da Conquista. São 3 das 4 ilhas de calor que a gente identificou e a gente consegue perceber a paisagem. É raro ver árvores, né? É raro ver árvores. Então, nesses 3 recortes, o que é que a gente tem? Uma paisagem tomada por edifícios, tomada por construções e que no caso da primeira e da terceira imagem, que são essas mais acinzentadas, a gente consegue perceber a ausência de vegetação efetiva e a presença de infraestruturas ligadas à presença do centro da cidade. Grandes armazéns, grandes avenidas, você tem construções, você tem prédios e você pode ver que tem coloração escura quando a gente tem asfalto e ao mesmo tempo tem coloração branca por parte dos grandes edifícios, como a gente vê naquele primeiro recorte lá em cima. Então você tem um cenário muito favorável, né, para você ter um aquecimento. Absorve muito calor pela presença do asfalto e reflete muito calor pela presença da coloração branca desses edifícios. Então você cria um cenário com que o calor automaticamente seja alimentado de várias formas, somado à presença de veículos e automaticamente as pessoas que ficam nessas áreas, elas têm uma saúde ambiental atingida. Com certeza, o ser humano está pensando mais no setor econômico e esquecendo o ambiental. Exatamente, que é uma discussão, né, a nível global, né? O meio ambiente, ele é um tema muito novo porque até certo tempo atrás a gente utilizava os recursos naturais achando que eram recursos infinitos, né? Então, na verdade, hoje, tanto matéria-prima para a industrialização, quanto a água, quanto a vegetação, a gente está conseguindo perceber que a gente precisa, né, delas para conseguir um desenvolvimento um auxílio no desenvolvimento econômico e que elas são finitas, elas não são para sempre. O Kaique, você acha que está faltando, o que está faltando é planejamento na construção das cidades, até mesmo com o crescimento das cidades? Sim, é planejamento. É muito comum uma cidade não ter plano diretor. E as que têm plano diretor são planos diretores que foram construídos há décadas atrás. Sim. E as cidades crescem, né? Você planeja a cidade para ela ser de uma forma e, na verdade, hoje você tem uma forma extrapolada de ser a cidade. Se a gente tivesse a concepção de que a cidade fosse crescer, automaticamente a gente poderia ter esse tipo de informação trabalhada no plano diretor e identificar. Olha, aqui vamos ter veículos circulando, vamos colocar mais áreas verdes para as pessoas que circulam a pé por aqui, ou que trabalham por aqui, não serem atingidos por esse tipo de fenômeno. Mas, justamente por ser uma problemática nova a ser discutida, automaticamente as cidades elas não se planejam nesse sentido.
Então é necessário que a universidade e pesquisadores, né, se debrucem sobre essa temática justamente para explanar esses dados. Olha, a gente tem percebido que as cidades têm crescido e que esse tipo de problema ambiental tem se instalado nas cidades, né? Pessoas, profissionais, né, moradores dessas áreas têm sofrido com isso, a população tem sofrido com isso. Então vamos colocar, né, a partir de agora em diante, nós somos diretores mais novos, justamente modelos de construir a cidade que me favoreça com que esse tipo de fenômeno, como ele de calor, ele não se instale e automaticamente não atinja a população. Falta também essa questão de estar debatendo até mesmo nas escolas. Exatamente. Até porque essa nova geração é o futuro do Brasil. É o futuro do Brasil. Essa nova geração é a que vai... Essa geração que vão tomar os cargos públicos daqui aos próximos 50, 100 anos, né? Não é essa nossa geração. Talvez essa nossa geração também não foi instruída no ponto de vista ambiental, desde a escola até a nossa formação no ensino médio, né? Ou até superior também, isso não é muito comum. Nós não fomos instruídos a ter esse tipo de leitura do ambiente, né? A leitura das cidades, a leitura da região. E se a gente quiser realmente ter uma efetivação do controle desse tipo de problema, de qualquer problemática ambiental, seja em relação à água, seja em relação à vegetação, seja em relação à atmosfera, enfim. Se a gente quiser que isso realmente tenha uma efetivação, a gente precisa da educação ambiental. A gente precisa que o Estado, através, né, de suas políticas de educação voltadas, né, para as escolas, tragam em seu bojo, né, esse tipo de problemática, para formar o cidadão justamente no sentido de que os problemas ambientais, eles são problemas reais e que eles também devem ser pensados e mitigados no cotidiano das pessoas. Então, se na verdade você forma pessoas com esse tipo de pensamento e essas pessoas chegam até os cargos públicos, é possível que a gente tenha diretrizes e políticas formuladas nesse sentido também. As pessoas são levadas a pensar esse tipo de problema, né, enquanto cidadão, enquanto Estado, assim que elas assumem esses cargos, né, ela automaticamente é levada a criar políticas públicas e diretrizes para considerar o meio ambiente como um reduto primário, né? Porque afinal o meio ambiente é tudo, né? Com certeza. Não existe fora e dentro do planeta, o meio ambiente é tudo. Na verdade, a interação que existe numa floresta e numa cidade são interações contínuas, né? Os gases são lançados aqui, mas são absorvidos em algum lugar, em algum momento. Automaticamente as nuvens que são formadas pela evapotranspiração da floresta podem passar pela cidade e fazer chover na cidade. Então, na verdade, tudo é muito sistêmico. Então, quando a gente conseguir entender que o meio ambiente ele é um reduto só, né, e isso é justamente um papel fundamental do Estado nas escolas, fazer com que as pessoas comecem a pensar desde cedo sobre isso, é que a gente vai ter cenários, né, que favoreçam a diminuição dessas problemáticas ambientais instaladas no nosso cotidiano. E é algo, né, que realmente o próprio ser humano, ocasionado pelo próprio ser humano, e acaba prejudicando o ser humano. O ser humano. É a espécie que mais sofre, né, com as nossas próprias ações. Aí tem a parte da biodiversidade que é atingida pelos níveis de antropização de uma região, né? Mas o planeta ele tem mecanismos de resiliência, né? O planeta ao longo de milhões e milhares de anos ele consegue se adaptar às problemáticas. É tanto que já teve cenários caóticos no planeta. A gente já teve, né, grandes vulcões emitindo CO2, a gente já teve calotas polares, né, segurando também CO2. A gente já teve muito gelo, já teve muito fogo. Então, na verdade, o planeta ele consegue se reinventar, se readequar com os problemas que são formados, né, no seu bojo. E o ser humano não. O ser humano, na verdade, é uma espécie que tem tomado, né, o centro das grandes trocas de energia do planeta e automaticamente somos nós mesmos que vamos sentir isso. Por quê? Porque daqui a alguns milhares de anos é possível que a gente não tenha mais essa abundância de seres humanos, né? Porque vão acabar os recursos naturais, se continuar dessa forma exacerbada de crescimento econômico pautado, justamente na ideia de que esses recursos são infinitos, né? Então a gente ainda utiliza muito petróleo, os carros que circulam pela cidade queimam combustível fóssil. A gente ainda utiliza muita água para os processos industriais e processos do nosso dia a dia. E a gente vê que essa água de repente não é reusada, não é tratada como deveria ser. A gente não refloresce as bacias hidrográficas que produzem essa água, né? O que é que a gente faz? A gente tem economias nos países subdesenvolvidos, sobretudo hoje, pautadas em grandes plantações. A gente tem soja, a gente tem gado. Então, quando a gente tira essa vegetação e transforma tudo isso em pastagem, a gente está alterando ali a troca de energia entre a bacia hidrográfica, entre a cidade que está na bacia e justamente a atmosfera. Então, quando você influencia na formação de chuvas, por exemplo, você automaticamente pode fazer com que chova ou não chova mais na cidade, favorecendo com que, de repente, problemáticas como essas ilhas de calor se intensifiquem. Você tinha comentado mais cedo comigo sobre a questão do inverno, né? Por que as ilhas de calor também ocorrem durante o inverno? Porque as ilhas de calor são problemáticas ligadas
as características da cidade. Tanto no verão, no inverno, na primavera ou no outono, a cidade ela vai continuar existindo e automaticamente os problemas que ela traz vão continuar existindo também. Então, mesmo no inverno, é possível que você tenha temperaturas mais elevadas nesses redutos. Ou seja, então, muda a estação do ano, mas automaticamente os problemas continuam porque todo o sistema, né, ambiental daquela região, daquela cidade, ele está atingido, né? Desde o desmatamento até a produção de água, a diminuição das chuvas, e aí vai. Você tem, inclusive, na verdade, ocasionando até doenças. Ocasionando até doenças. Que tipo de doenças? No caso de ilhas de calor, as doenças mais sentidas pela população, sentidas e chegam até a população, são as doenças voltadas para o aparelho respiratório, né? São doenças ligadas ao pulmão. São inflamações, né, que ocasionam no nosso pulmão justamente pela qualidade do ar que a gente está respirando nessas áreas. São áreas muito quentes com muito gás carbônico, né? E fora os outros poluentes que também vêm anexo, né, a esses gases e de repente até aquele ambiente da cidade, que a gente sabe que é muito carregado. Verdade. É como se a fuligem dos veículos, né, quando conseguem tomar uma dimensão mais fina, ela conseguisse também se misturar com tudo isso e chegasse até a gente. Tanto que é muito comum você, nas grandes cidades, ter aquela poeira preta, aquela poeira enegrecida, né, quando você está próximo àquelas avenidas. E na verdade aquela poeira se deposita, mas tem partículas mais finas que estão no ar também, né, junto com todos esses gases que fazem efeito estufa. Então imagine que as pessoas respiram aquilo. Então imagine que aquilo ali, a depender da quantidade, possa inflamar os nossos brônquios, por exemplo. Então tem doenças ligadas ao aparelho respiratório que são doenças relacionadas à presença das ilhas de calor na cidade. Interessante. Tem mais imagens aqui? Tem mais algumas imagens. Vamos então para algumas imagens. Isso aqui é justamente Sim. explicando o quanto uma periferia da cidade ela tem as temperaturas mais diminuídas naturalmente e o quanto os setores centrais da cidade, esse gráfico é de Itabuna, o quanto os 4 setores da ilha de calor têm temperatura elevada, né? O azulzinho é o Rio Cachoeira. Então a gente percebe que a presença de um corpo d'água faz com que a temperatura seja mais amenizada. Né? A água absorve calor mais devagar e dissipa o calor mais devagar também. Só que nessa troca de dia e noite, ela faz com que a evapotranspiração amenize, né, o conforto térmico. As pessoas que estão perto do rio sentem uma fresquinha melhor, é mais ou menos isso. Então, próximo aos corpos d'água, a gente tem a temperatura mais diminuída. E você pode perceber que os setores que estão nas partes centrais da cidade, que não estão na periferia, têm a temperatura elevada. Então, a escala de temperatura está destacada nesse gráfico. As pessoas que moram na periferia... Nesse sentido, sim. Bem mais ameno, né? Bem mais ameno. E é considerar a topografia da cidade também, né? A gente pode ter áreas periféricas que estão em áreas um pouco mais altas, então você tem a circulação de vento maior. Mas é basicamente nos grandes centros das cidades que a gente tem o acúmulo dessa temperatura. A gente tem a ocorrência dessas temperaturas elevadas. Mais imagens? Tem mais imagens? Aí são as ilhas de calor que a gente tinha tratado no início. A gente pode perceber, né? Tudo que vai se aproximando do vermelho, o que está mais branco, é sempre as partes mais centrais. E Itabuna isso ficou muito evidente, né? Em Vitória da Conquista também. Foi sugerido que as outras cidades que têm um porte parecido na Bahia também desenvolver esse tipo de estudo, como Feira de Santana, Juazeiro e Barreiras, para a gente conseguir realmente ter um padrão estabelecido, né? Olha, o governo do estado tem esse tipo de problema instalado e ele pode, de repente, arrecadar fundos, ou de repente, através de termos de ajuste, ou enfim, ou então uma política pública do próprio estado para combater esse tipo de problemática. Então, na verdade, hoje, Itabuna e Vitória da Conquista, ambas que foram estudo de caso, elas estão inseridas no cenário internacional. Né? A bibliografia internacional já tem falado isso e hoje a gente conseguiu realmente perceber que essas cidades de médio e grande porte têm esse tipo de problema instalado, que são as ilhas de calor. Amei conversar com você, amei mesmo, viu? Espero que as pessoas se conscientizem, né, sobre ilha de calor, que é um problema de todos nós. É um problema real, né? Com certeza. Você faz palestras? Não costumo, não. Já fiz programas de extensão, assim, conversando com escolas, mas palestra em si, exceto em congresso, alguma coisa. Ok. Mas é um dos caminhos, né? Que de repente profissionais que trabalhem com isso cheguem justamente onde as pessoas estão, onde a população está, para que elas consigam ouvir sobre isso. E está precisando. Precisando. Muito, viu? Muito obrigada, Kaique. Foi um prazer imenso tê-lo aqui com a gente hoje no programa Em Casa. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar. A gente fica, de repente, fazendo pesquisa, né, no laboratório, no gabinete, e isso talvez não é
publicizá-lo para a população, que é a parte de interesse, né, de toda a ciência, né? Fazer conhecimento para as pessoas. E esse tipo de programa, esse tipo de momento faz com que as pessoas ouçam o que a gente tem feito na universidade, que de repente até é visto como um mundo paralelo, né? Mas na verdade tem pessoas que pensam pela sociedade, e aí eu agradeço justamente esse momento, que é uma oportunidade de levar tudo aquilo que a gente fez para que vocês consigam entender que a gente está para colaborar com a sociedade em geral. Com certeza. Muito obrigada mesmo, tá? Eu agradeço mais uma Daqui vez. a pouco a gente volta com muito mais. Não saia daí. Estamos de volta aqui com o programa Em Casa e ao meu lado, ele, o nosso repórter. Aliás, hoje tem um novo quadro e promete muito. No sofá, minha gente, com ele, Pablo do Carmo. Pablo, conta pra gente, o que você vai aprontar aí nesse sofá, homem? Olá, Adriana. Olá a todos que estão acompanhando o programa. Então, Sim. sempre vou estar trazendo assuntos ligados às celebridades, à moda, à música também, o mercado de música. E hoje tem algumas coisinhas para contar para vocês. Para começar, Sim. Como você passou seu ano novo, Adriana? Nossa, que pergunta. Passei trabalhando, amigo. Vixe, e o look foi branco? Trabalhei na virada. Quem disse que eu pensei no look? Não pensei não, mas bem que eu queria que fosse um vestido longo, tipo Bruna Marquezine. Você trabalhou na virada? Bem estilo, trabalhei. Ou não teve a Não, mesma valeu sorte? valeu a pena. Não teve a mesma sorte de Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa, Sim. que esbanjaram em looks bastante parecidos, looks longos, vestidos brancos, Arrasaram. longos e transparentes na parte de baixo. Fizeram maior sucesso, inclusive, mudando de assunto rapidinho, no Batuba, fui pra festa do Batuba e esse look foi o que deu lá na festa, foi esse tipo de vestido, esse longo, né, comprido. As pessoas e estão transparente apostando na muito parte agora de no baixo. longo. Isso, principalmente agora no verão, né? E a transparência, Transparente, né? Isso, transparente também. E uma curiosidade é que Bruna Marquezine fez tanto sucesso com o vestido dela, ela que acabou de reatar o namoro com o Neymar, tá, gente? Olha, é ano de Copa, viu? Não vai terminar com o Neymar não, pelo amor de Deus, Bruna. Ele ri demais, com certeza. Com certeza. Aí, observe, Adriana, teve uma seguidora da atriz que comentou: um vestido desses para o meu noivado e eu serei a pessoa mais feliz do planeta. Nossa! Até o ano que vem eu compro, se Deus quiser, escreveu a seguidora. E você acredita que Bruna ofereceu o vestido? Sério? Ofereceu. E comentou: ele tá meio sujo na barra, mas não sei se dá pra sair. Mas se quiser, comentou Marquezine. Agora vai saber se realmente Bruna deu esse vestido pra ela, porque não vi nenhuma publicação mais, né? Já mostrou uma certa humildade. As duas, vale ressaltar que as duas estão trabalhando em uma mesma novela da emissora dos Marinhos. E a Marina está fazendo a mocinha, a Amália, e a Bruna a vilã. Bruna está sendo muito criticada na internet, principalmente no Instagram. Os seguidores estão a criticando, dizendo que ela está muito robótica. Muito artificial. Isso! Aí o diretor da atriz, claro, a defendeu com unhas e garras e falou que o público tem que esperar mais um pouquinho, algumas semanas, que vai ver, o público vai conhecer o principal motivo da atriz ter colocado esse tom no personagem. Até porque pela trajetória de Bruna, acho que a primeira novela que ela tá fazendo como vilã, né? Isso, e vilã não é fácil fazer. Não, ela mesma falou no Não início. tem a mesma naturalidade como de uma mocinha. Marina. Marina está muito bem no papel, de acordo com os críticos, principalmente com a coluna de Patrícia Kogut. Enquanto a Marquezine, ela no início da novela, ela conversou com os diretores que não saberia se seria apta a esse papel, porque a vilã exige muito, é muita energia, então deixa a pessoa muito exausta. E ela tá tendo aí algumas barreirinhas, mas eu acredito que ela vai vencer, que ela é uma boa atriz. E ela já tem uma carreira muito grande, né? Já tem uma carreira sólida. Com certeza. Agora a Glória Pires fez ao mesmo tempo mocinha e vilã e arrasou. Ruth e Raquel praticamente foi um fenômeno. Pois é, cada um tem um talento diferente, né? Com certeza. Cada um tem um talento diferente. E mudando de assunto, vamos pra música. Música? Sim. Nossa, é agora. Sabe qual é o novo ritmo do carnaval? A nova música?
Vevete com certeza tá arrasando. Ela não vai estar no carnaval, infelizmente, gente. Ivete não vai estar no carnaval. A equipe médica não autorizou. Ela tá com quantos meses? 8? Já tá pra... Praticamente para nascer, Isso. gente. A junta, como ela mesmo disse, a junta médica juntou tudo e cancelou a agenda dela. Falou que ela não está apta mais. Tem que esperar agora a hora de ganhar o neném. E qual foi a música? Foi No Groove. O No Groove, o que é No Groove? No Groove, na linguagem musical, é o sinônimo de no ritmo. Então, a cantora lançou essa música com a participação da banda Pissirico. E no Instagram, ela colocou: sexta-feira bem no groove, música nas novas plataformas digitais, coisa boa para nosso final de semana, pra bombar no nosso verão, ouça muitos amores. Então é mais um sucesso aí pro carnaval, mais uma música aí a ser disputada. Tá passando a música? Tá passando? Aumenta aí. É isso aí, aumenta aí, diretor. A Ivete arrasa. E já tá bombando E o também no swing Instagram. que só ela Já tá tem. bombando no Instagram. Ela mostra o que a baiana Viviane tem. Araújo postou um vídeo dançando Sim. e falou que já tá arrasando com a música. Ok. Ivete é Ivete. Ivete, onde ela chega, ela brilha. Com E certeza. tudo que ela faz, ela brilha também. Perfeito. Você, a Ivete é Ivete. Agora sim, vou estar um pouquinho triste porque ela não vai estar no carnaval, né? Pra cantar aí Faraó do Egito. Senão ia parir praticamente no trio. Ô, Pablo, amei estar com você, meu amigo, mas na próxima semana você tem mais Eu novidades. tinha mais coisa pra contar, mas o tempo não deu. Na semana que vem prometo fazer mais coisas. Ótimo domingo pra você. Ô, valeu, meu amigo, amei. Amei estar aqui com você, viu? Gente, esse quadro vai estar aqui toda semana, tá certo? Então você não pode perder No Sofá com ele, Paulo do Carmo. O nosso programa tá ficando por aqui. Obrigada de coração pelo carinho da audiência. Beijos e até o próximo programa.